Fala galera, beleza? Meu nome é Jadson Reis, sou advogado. Hoje eu vou falar com vocês sobre as penas restritivas de direitos, tá bom? Vou falar da natureza jurídica delas, quando elas serão aplicadas, quando elas substituirão as penas privativas de liberdade, quando é que elas será revogado esse benefício das penas restritivas de direitos e voltará a ser aplicada a pena privativa de liberdade, tá bom? Vou falar isso tudo com vocês nesse vídeo aqui hoje. Espero ser o mais breve possível e que vocês aprendam o máximo possível com esse vídeo, tá bom? Vamos lá. Bom, o que é então uma pena restritiva de direitos? Bom, a pena restritiva de direitos, ela nada mais é do que uma sanção penal imposta em substituição, tá bom? Às penas privativas de liberdade. A pena, então, restritiva de direitos, ela substitui a pena privativa de liberdade, tá joia? É uma sanção penal também. Uma das características, duas características, na verdade, que compreendem aí, fazem parte das penas restritivas de direitos são a característica da autonomia e da substitutividade. Autonomia por quê? Porque ela será imposta de forma autônoma, tá bom? O que isso quer dizer, Jadson? Bom, ela será aplicada da seguinte maneira, de forma alternativa, ou seja, não pode ser aplicada em conjunto com a pena privativa de liberdade, tá bom? Ela será aplicada de forma alternativa. É uma ou outra. E a substitutividade, tá joia? Substitui a pena restritiva de direitos, ela substitui a privativa de liberdade, tá bom? Jadson, então quais são aí as modalidades dessa pena restritiva de direitos? Quais são esses direitos que podem ser atingidos aí pela pena restritiva de direitos? Bom, são 5 na verdade. A primeira é a prestação pecuniária, ou então pode haver perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, tá bom? A interdição de direitos e, por último, a limitação de fim de semana, tá joia? Essas 5 aí são as modalidades das penas restritivas de direitos. Eu vou falar de cada uma delas aqui e o que cada uma atinge. Quando então, Jadson, que essa pena restritiva de direitos vai ser aplicada? Bom, ela vai ser aplicada quando houver a condenação de alguém por um crime cuja pena será de até 4 anos. Até 4 anos, tá joia? Ele pode ser condenado aí por qualquer crime e a pena seja até 4 anos, ele terá esse direito aí de substituir a sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sob quais requisitos? Como sempre, há requisitos aí para que ele seja agraciado com esse benefício aí, né? Então, quais são os requisitos? Bom, 4 anos, a condenação já é por até 4 anos, bons antecedentes, tá bom? Não for reincidente em crime doloso, não pode ser reincidente em crime doloso, as circunstâncias do artigo 59 e também em qualquer crime culposo há o direito, independente da pena. Aqui eu quero deixar claro que quando se tratar de crime culposo, pode haver a substituição por restritiva de direitos, independente da pena culminada ao agente, tá joia? Se ele pegar uma pena por um homicídio culposo de 5 anos, pode substituir essa pena aí por uma restritiva de direitos, desde que as circunstâncias do artigo 59 sejam favoráveis, tá bom? E ele não tenha sido condenado por um crime doloso anteriormente. Ele não tenha sido condenado por nenhum crime doloso anteriormente, tá joia? Esses são aí os requisitos para que possa ser substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Tá ok? Bom. Jadson, pode ser aplicada a pena restritiva de direitos ao reincidente? Pois bem, o Código Penal ele traz ali no seu bojo explicando sobre as penas restritivas de direito que existe a possibilidade de aplicação desde
que o agente não tenha sido condenado anteriormente por um crime que ele está sendo condenado novamente, ou seja, pode ser reincidente, mas vai ficar a critério do juiz decidir somente se for no caso de reincidência não específica, ou seja, o agente ele pode ser agraciado ali, o agente que cometeu o crime culposo, ele pode ser agraciado ali com o benefício da pena restritiva de direitos, caso ele seja reincidente, desde que a sua reincidência não seja específica, ele não tenha cometido o mesmo crime que ele está sendo condenado agora e vai haver a sua substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tá ok? Então, só será possível a aplicação da pena restritiva de direitos aos reincidentes quando não houver reincidência específica. Então, quais são as modalidades e essas especificidades das restritivas de direitos? Bom, como eu falei, a primeira é a prestação pecuniária. A prestação pecuniária que nada mais é do que o pagamento em dinheiro à vítima ou seus descendentes ou então à entidade. Bom, qual será o valor, Jadson, dessa indenização, dessa condenação, dessa prestação pecuniária? Bom, esse valor será aplicado pelo juiz entre um salário mínimo e 360 salários mínimos, tá bom? Bom, esse valor da prestação pecuniária já pode ser abatido ali do eventual condenação de reparação civil dos danos, tá joia? O que o agente paga ali como prestação pecuniária, ele poderá então abater ali no eventual condenação por reparação civil dos danos, tá ok? Pode substituir essa prestação pecuniária por outra prestação de outra natureza? Que é isso, Jadson? Pode substituir o valor que eu receber, por exemplo, de um condenado a título de indenização por furto em uma empresa minha. Eu posso substituir esse valor que ele me pagaria, por exemplo, por ele trabalhar na minha empresa, por serviços. A natureza pecuniária se transformou em natureza de serviços. Posso fazer isso? Pode sim. O juiz pode fazer isso, ele pode substituir a prestação por outra de outra natureza, desde que haja aceitação do beneficiário, ou seja, da vítima ou dos descendentes ou da entidade, tá joia? Desde que haja aceitação dessa substituição, pode substituir então a prestação pecuniária por prestação de outra natureza. Já a perda de bens e valores, ela ocorrerá, tá bom, ao condenado quando ele for condenado à perda de bens e valores. Esses valores serão perdidos em benefício do Fundo Penitenciário Nacional, o FPN, tá joia? Sob qual teto, Jadson? Duas alternativas. Sob o montante que ele teve como proveito ali do crime, da infração criminal, tá joia? O teto será esse, o proveito da infração criminal, ou o prejuízo causado. Será um ou outro. O juiz, aí fica a critério do juiz, ele verificar se vai ter como teto o prejuízo causado com a infração ou os benefícios que o agente teve, o proveito econômico que o agente teve ali em decorrência da infração criminal, tá joia? Então, esse será o teto aí para aplicação da perda de bens e valores. Bom, e a prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública? Como é que funciona isso, Jadson? Bom, seguinte, vai funcionar da seguinte maneira. Nas condenações superiores a 6 meses, tá joia? Então, pode haver aí a condenação para prestação de serviço à comunidade ou entidade pública que respeitará as aptidões ali
do camarada, de quem for condenado, tá joia? Bom, tem que ser de acordo com as aptidões ali do condenado. Se ele é mecânico, ele não pode trabalhar, por exemplo, como função administrativa, porque não está dentro das suas aptidões. Ele pode trabalhar então como mecânico ali de viaturas do estado, por exemplo, prestando serviços ali de mecânica para serviços de carros públicos, de carros que pertencem à administração pública. Ele pode então estar prestando serviços aí para essas entidades públicas aí, ou então a comunidade, por exemplo, carros de escola, ônibus escolares. Ele pode então estar cumprindo essa pena aí de acordo com as suas aptidões, prestando esses serviços de acordo com as suas aptidões, e também deve-se respeitar a jornada de trabalho que ele já tem. Por exemplo, se ele trabalha de segunda a sexta, aí ele de segunda a sexta de 8 às 18 horas com 2 horas de almoço, ele pode prestar serviço à noite nessas unidades, tá bom? Tem que respeitar então a jornada de trabalho que ele já tem, tá joia? Não pode prejudicar a jornada de trabalho normal do condenado quando se trata de pena de prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. Como é que é feito então, Jadson, o cálculo dessa razão aí entre a pena que lhe foi imposta e a restritiva de direitos? Bom, para cada dia de condenação equivale a 1 hora aí de prestação de serviço comunitário, tá bom? Ou seja, se ele trabalha 2 horas, abate 2 dias da pena dele. Se ele trabalha 3 horas, abate 3 dias da pena dele. Jadson, é permitido ele cumprir a pena antes do que foi a pena imposta? Exemplo, ele foi condenado a pena de 2 anos. Ele foi condenado a pena de 2 anos. Ele pode, Jadson, cumprir essa pena aí, restritiva de direitos. Foi condenado a 2 anos, foi substituído por 2 anos de prestação de serviço à comunidade. Bom, Jadson, ele pode cumprir essa pena de prestação de serviço à comunidade antes do prazo que ele foi condenado pela pena restritiva de direitos? Bom, ele pode sim, tá joia? Ele pode. Desde que a condenação tenha sido maior que 1 ano, tá joia? E essa antecipação não seja menor que a metade da pena que lhe foi imposta, tá joia? Ou seja, ele foi condenado a 2 anos, ele pode antecipar, tá joia? Mas ele só pode antecipar dentro de 1 ano. Ele não pode antecipar antes desse 1 ano, que é a metade da pena que foi imposta a ele, tá joia? Ele pode antecipar sim, só que dentro desses requisitos. Jadson, qual é a modalidade de interdição temporária de direitos? Bom, existem 5. A primeira é a proibição de exercício de cargo, emprego, função ou atividade pública, inclusive mandato eletivo. Essa é a primeira. A segunda é a proibição de exercício de profissão, atividade que dependa de habilitação do poder público ou licença do poder público para que possa ser exercida, tá joia? Qualquer profissão. Exemplo disso é o advogado, tá bom? Que precisa do exame de ordem, da carteira da OAB para poder exercer então a sua profissão. É o corretor de imóveis, tá bom? Que precisa ali do CRESSE, da inscrição no CRESSE para exercer a sua profissão. A terceira é a suspensão de autorização ou carteira de habilitação para dirigir veículo, ok? Então, essa também é a terceira modalidade aí da interdição temporária de direitos. A quarta é a proibição de frequentar certos lugares. O juiz pode te proibir, por exemplo, de frequentar bares, boates, tá joia? Então, isso pode ocorrer também na interdição temporária de direitos aí, tá bom? E por último, a quinta é a de prestar concurso público, avaliação para exame público. Também é uma possibilidade aí de interdição temporária de direitos. É o caso, por exemplo, se o agente
ele venha a fraudar exames aí, de concurso, certames de concurso, ele pode também ficar por um tempo aí proibido de prestar esses exames, tá bom? Então é uma das modalidades aí da interdição temporária de direitos. E por último, como pena restritiva de direitos, temos o que? Temos a limitação de final de semana. Limitação de final de semana, que nada mais é do que aos sábados e domingos a gente tem que ir a uma casa de albergado e ficar lá, ou uma casa equivalente, né? E ficar lá pelo menos 5 horas, tá bom? Esse período aí ele vai ficar tendo curso, palestra e etc, tá bom? Durante aí, o período que ele se encontra lá com o seu final de semana limitado, tá ok? Então, essas são as modalidades aí das penas restritivas de direitos. Jadson, aplica-se as penas restritivas de direitos, então, a todos os crimes? Não, não se aplica a todos os crimes. Ela não se aplica, por exemplo, aos crimes que são cometidos com violência doméstica às mulheres, tá bom? Os crimes cometidos com violência doméstica às mulheres, com violência e grave ameaça às mulheres, não se aplicam as penas restritivas de direitos. Não é substituível, tá bom? Por que, Jadson? Em decorrência da súmula 588 do STJ, tá joia? Súmula 588 do STJ, ela não permite a substituição de pena para penas restritivas, de penas privativas de liberdade para restritiva de direitos nos casos de violência doméstica contra a mulher, tá bom? Então, não há substituição nesse caso. Bom, Jadson, então, como é que o juiz verifica e como ele aplica em quantidade, digamos assim, os critérios de aplicação que o juiz faz para poder determinar aí a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos? Bom, é o seguinte, quando a condenação for de até igual ou inferior a 1 ano, o juiz ele substitui por uma pena de multa ou uma restritiva de direitos. Agora, se ela for superior a 1 ano, aí ele substituirá por uma pena de multa e não ou. Vejam que agora não é mais possível, não é mais alternativo, é cumulativo, é multa e uma restritiva de direitos ou então 2 restritivas de direitos. Então, para ficar mais fácil, se for até 1 ano a condenação, multa ou uma restritiva de direitos. Acima de 1 ano, multa e restritiva de direitos ou então 2 restritivas de direitos. Jadson, pode haver a inversão, o juiz pode inverter o quê? A pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, que é o inverso. Pode fazer o inverso? Pode sim. Em casos de quê? Em casos de descumprimento, por exemplo, injustificado da pena imposta, da medida imposta, da pena restritiva de direitos imposta, tá ok? Aí o que acontece? O juiz ele vai ter que verificar o seguinte, ele vai ter que verificar a quantidade de pena que já foi cumprida pelo agente ali de restritiva de direitos e convertê-la em privativa de liberdade, respeitando o prazo mínimo para detenção e reclusão, que é de 30 dias, tá ok? Então, ele deve verificar quanto que ficou faltando ali da restritiva de direitos para o condenado cumprir e aplicar ali, substituir para privativa de liberdade, respeitando o limite mínimo de 30 dias para detenção e reclusão, tá ok? Essa é a única possibilidade de reverter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade? Não é a única possibilidade. Temos outras. Quais outras? Bom, se ele for condenado por um novo crime, tá bom? E essa nova condenação não for compatível com a pena restritiva de direitos, tá bom? Somente em caso de regime aberto. Em regime aberto, aí o juiz pode ou não converter
a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. O juiz vai verificar aí, tá bom? Mas se for em regime fechado, a condenação for em regime fechado, o juiz converterá a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Quem faz essa conversão aí, Jadson? Juiz da execução. O juiz da execução é o juiz competente para fazer essa conversão, tá ok? Porque o juiz que julga o processo ali, o juiz de conhecimento, que vai condenar ele não tem obrigação de fazer essa aplicação, tá ok? Porque ele já está cumprindo uma pena, ele não tem como intervir nesse cumprimento de pena. Então fica de competência do juízo de execução para que ele faça essa conversão aí ou não, tá bom? Então, quando vai ocorrer a conversão? Quando foi condenado por um novo crime. Se for regime aberto, o juiz verifica se é possível ou não, tá ok? Se for fechado, não tem conversa. Vai ter que haver a conversão da restritiva de direitos em privativa de liberdade. Por quem? Pelo juízo da execução, tá ok? Outras hipóteses são as hipóteses previstas lá no artigo 181 da Lei de Execuções Penais. Lá na Lei de Execuções Penais, ela traz algumas possibilidades aí de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, tá ok? Quando? Bom, primeiro é a pena de prestação de serviço à comunidade. Ela será convertida aí em restritiva de direitos ou em privativa de liberdade quando? Quando o agente não for encontrado ou estiver em local desconhecido ou não sabido, né? Tá ok? E ele não comparecer mesmo após a sua intimação por edital. Então, essa é a possibilidade aí de conversão de restritiva de direitos em privativa de liberdade. Ou então, ele não comparecer à entidade ali indevidamente, justificadamente, a entidade que foi determinado que ele cumprisse ali a prestação de serviço à comunidade. Essa também é uma possibilidade aí que pode converter a prisão a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Ou quando também ele recusar-se a prestar o serviço injustificadamente, ele não quer prestar o serviço e pronto, acabou. Também pode ser revestida em restritiva de direitos em privativa de liberdade. Quando ele também cometer falta grave de acordo com a Lei de Execuções Penais, lá tem um rol de faltas graves. Cometendo um novo delito e etc., descumprimento da ordem à disciplina, do presídio, vários fatores aí podem ser considerados falta grave. E quando ele sofrer condenação por outro crime, apenas privativa de liberdade, tá bom? Cuja execução não foi suspensa. Quando ele for condenado novamente, então a própria Lei de Execuções Penais, além do Código Penal, prevê essa possibilidade aí, quando ele for condenado novamente por um novo delito. A delimitação de final de semana será convertida quando? Quando ele não comparecer ao local para cumprimento dessa limitação de final de semana ou recusar-se a fazer as atividades que foram determinadas pelo juiz, tá ok? E também, no caso de nova condenação, transitado julgado, é claro, quando ele estiver em local desconhecido, tá bom? E a falta não justificada. Essas são as possibilidades aí de conversão da pena de limitação de final de semana para privativa de liberdade. Tá bom? Pode se converter nesse caso. E por último, a pena de interdição de direitos também pode ser convertida em privativa de liberdade quando ele efetivamente, o condenado, exerce o que lhe foi proibido. Por exemplo, se ele está com o direito de a suspensão, o seu direito de dirigir está suspenso, a sua CNH, e ele é pego dirigindo sem a sua CNH, a pena a que foi acometida ali, a que ele foi condenado, pode ser aplicada e revertida à privativa de liberdade. Pode haver, então, o cumprimento de pena em decorrência desse descumprimento. E também, no caso de uma eventual condenação nova por outro delito, ele está adstrito ali a voltar e cumprir a pena
privativa de liberdade, tá bom? Ou então não foi encontrado, mesmo depois citado por edital e etc., ele também pode ser convertido a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, tá bom? Bom, uma observação aqui. Na lei de drogas, o artigo 28, ele não tem a característica de substitutiva às penas previstas do artigo 28, mas somente alternativa, tá bom? E, por fim, em relação ao cumprimento dessas penas restritivas de direitos. Quando se inicia o cumprimento? Bom, há uma divergência aí na jurisprudência. O STJ entende que não se aplica aquele entendimento do Supremo no que tange às penas privativas de liberdade, que após o julgamento em segunda instância inicia-se a execução provisória da pena. O STJ entende que não. Quando se trata de penas restritivas de direitos, elas têm que esperar o trânsito em julgado. Porém, o STF entende o contrário. O STF entende que pode sim haver o início do cumprimento das penas restritivas de direitos, tá ok? Mesmo antes do trânsito em julgado, bastando apenas o quê? Bastando apenas que já tenha sido julgado pela segunda instância, tá ok? Esse é o entendimento aí do ministro Fachin do STF. Bom, essas são as penas restritivas de direitos. Falei um pouco com vocês aí sobre as penas restritivas de direitos, tá ok? Me sigam nas redes sociais, tá bom? Instagram, tá aparecendo aqui embaixo. Acompanhe o canal, tô tentando manter aí o máximo possível de postagens, a frequência toda semana, tá ok? Então, forte abraço, seguimos forte, galera.